durante séculos, se a expressão sociedade civil fosse dita em voz alta, a intenção era falar literalmente sobre o governo. Sim, o Estado Supremo. Exato. Mas hoje, ao ler qualquer jornal ou livro de política, sociedade civil significa o exato oposto, né? Significa tudo aquilo que não é o governo. E a grande pergunta é como a humanidade conseguiu virar a definição de poder completamente de cabeça para baixo. Olha, essa é uma daquelas imensas ironias históricas. É exatamente o tipo de nó conceitual que faz com que tentar ler o noticiário político moderno pareça impossível. Sem dúvida. Fica parecendo, sabe, um exercício de tentar decifrar um idioma estrangeiro sem ter um dicionário em mãos. E é por isso que, no nosso mergulho profundo de hoje, o nosso dicionário e guia será o clássico livro Estado, Governo, Sociedade, para uma teoria geral da política do grande pensador italiano Norberto Bobbio. Uma obra fundamental, com certeza. Sim, mas a nossa missão aqui não é apenas ajudar quem escuta a memorizar conceitos acadêmicos para passar em uma prova da faculdade. A ideia é usar essa obra como uma lente para ler o mundo real, sabe? Faz todo sentido. Queremos entender como a sociedade humana se divide, como o mercado engoliu certas partes do governo e, claro, como o poder de fato opera nas ruas. E para quem está acompanhando a gente, uma excelente forma de encarar esse material é entender que o Bobbio não está tentando ditar como o mundo deveria ser. Ah, não. Não. Ele está descrevendo o esqueleto da nossa convivência. Ele joga real, sabe? E para entender a anatomia inteira dessa estrutura de poder, o primeiro passo lógico é olhar para a divisão mais primária de todas. Que seria qual? Uma divisão que, por incrível que pareça, foi formulada com uma precisão cirúrgica lá no direito romano muitos séculos atrás. A famosa divisão entre o público e o privado, né? Parece um conceito super de senso comum hoje em dia. Mas lendo o material de Bobbio, fica claro que a genialidade dos romanos não estava em separar coisas físicas. Exatamente. Estava em separar como nós, seres humanos, interagimos uns com os outros. Precisamente. No pensamento ocidental clássico, o direito público era definido como aquilo que diz respeito ao estado da coletividade. A coisa pública, no caso. Isso. Já o direito privado era aquilo que diz respeito à utilidade de cada indivíduo isoladamente. Mas, e o que é fascinante aqui, é que o verdadeiro salto analítico que o Bobbio faz é demonstrar que essa distinção jurídica é, no fundo, uma distinção entre tipos de relações sociais. Relações sociais, tá. Sim, pensa bem, o mundo público, a esfera do Estado, é caracterizado por relações de desiguais. Desiguais, como assim? É estruturalmente uma relação de subordinação. Tem quem detém o poder de comando de um lado e quem tem o dever de obediência do outro. Certo. Vamos desempacotar isso, então, saindo um pouco da teoria abstrata, trazendo para o ambiente de uma sala de aula universitária, por exemplo. Boa analogia. Imagina um professor, no momento de dar aquela nota final que aprova ou reprova alguém. Ele está exercendo uma relação de desiguais. Com certeza. É uma via de mão única baseada na autoridade da instituição, né? O que espelha bem a mecânica da esfera pública. Exato. O comando vem de cima. Mas, quando os alunos se reúnem na biblioteca para decidir como dividir a carga de leitura de um trabalho em grupo, não existe um chefe supremo ali. Não, eles estão no mesmo nível. Um acordo. É uma relação de iguais, baseada meio que num contrato informal. Essa seria a essência da esfera privada, correto? Uma analogia irretocável. E a história do pensamento político pode ser resumida em uma longa e exaustiva guerra sobre qual dessas duas esferas deveria ser a maior ou a mais importante, sabe? Tipo um cabo de guerra eterno. Bem isso. Bobbio chama isso de uso axiológico da dicotomia, que é uma forma técnica e até meio chique de dizer que as pessoas começaram a colocar juízos de valor sobre o que é público e o que é privado. Entendi. E, historicamente, quando a esfera pública se expande, a esfera privada encolhe. E vice-versa. E aqui entra a raiz das grandes ideologias modernas, né? Porque determinar qual esfera é melhor muda completamente a forma como um país inteiro é governado. O que o texto do Bobbio revela sobre as motivações de cada lado dessa disputa. De forma muito imparcial, o que é ótimo. De um lado, a tradição do pensamento liberal argumenta
que a primazia, o foco, deve ser do privado. E qual o argumento deles para isso? Porque o privado é visto como o reduto sagrado da liberdade individual contra qualquer tipo de opressão. É o espaço do livre mercado, da criatividade, sabe? Onde acordos voluntários geram prosperidade. Certo. Para essa visão, o Estado é quase um mal necessário, que deve ser mantido o menor possível. E do outro lado do ringue? Do outro lado, existe a visão intervencionista, que tem uma raiz aristotélica e mais tarde socialista. Essa visão dá a primazia ao público. O argumento aqui é que o bem comum, o interesse de uma nação inteira, jamais pode ser alcançado apenas somando milhões de interesses egoístas e privados. A matemática não fecharia. Exato. A coletividade precisa de uma força que olhe para o todo e corrija as injustiças que o mercado naturaliza. Faz todo sentido no papel, eu admito. Mas aqui é onde a coisa fica, realmente interessante. Porque a realidade sempre atrapalha a teoria. Os romanos criaram essas duas categorias de forma muito nítida, como água e óleo. Sim, separadinhas. Só que nas sociedades industriais e modernas, essa fronteira parece ter desmoronado completamente. Água e óleo viraram uma emulsão, super difícil de separar na prática. Sem dúvida. E o Bobbio aponta que estamos vivendo dois processos massivos e contraditórios que ocorrem exatamente ao mesmo tempo hoje em dia. É isso que borra essa linha clássica. E quais seriam esses processos? O primeiro processo é a publicização do privado. Isso acontece quando o Estado, pressionado por essa complexidade moderna, começa a invadir e regular áreas que antes pertenciam estritamente aos indivíduos. E por que isso acontece? Quer dizer, não é apenas um desejo de controle absoluto do governo, tem a ver com o fato de que aquela ideia de contrato entre iguais deixou de ser realista. Exatamente isso. Pensa bem, com a Revolução Industrial, a relação entre um dono de fábrica milionário e um operário individual na hora de assinar um contrato não era mais uma relação de iguais. Nossa, nem perto disso. Havia uma simetria brutal de poder ali. Então o Estado precisou entrar na esfera privada, criando direitos trabalhistas, regulando monopólios econômicos, impondo normas de saúde. O público meio que engoliu partes do privado para tentar equilibrar a balança, então. Exatamente isso. Mas Bobbio também descreve um movimento de contra-ataque, né? Ao mesmo tempo em que o Estado entra na vida privada, grandes forças privadas também invadem o Estado. Sim, é o que ele chama de privatização do público. E como isso funciona na prática? Grupos de interesses gigantescos, tipo corporações multinacionais, sindicatos de massa, grandes federações agrícolas, eles começam a capturar as estruturas do Estado para benefício próprio. Ah, entendi. Eles utilizam a máquina pública, que teoricamente deveria buscar aquele bem comum que a gente falou, para garantir subsídios, isenções fiscais ou leis que protejam os seus negócios privados. Pensa nisso como um jogo de xadrez, ou até melhor, uma partida de futebol. A teoria clássica diz que o Estado é o árbitro, correndo pelo campo e aplicando as regras de forma neutra para que o jogo aconteça. Perfeito. Mas a privatização do público seria o equivalente a descobrir que um dos times, ou talvez os dois, colocou o árbitro secretamente na folha de pagamento. É bem isso. As regras do jogo passam a ser manipuladas como armas para garantir uma vitória privada, né? E se isso é verdade, o Estado perde a sua aura de majestade intocável. Ele se torna apenas um balcão de negócios gigante. O Bobbio corrobora essa visão de forma muito realista. Nessas sociedades fragmentadas de hoje, o Estado moderno perde aquela característica de ser um poder imperativo absoluto, aquele que dita ordens do alto de uma montanha, sabe? Sim. Ele passa a funcionar primariamente como um mediador. O Estado se torna a arena onde esses megagrupos privados negociam, entram em conflito e firmam pactos temporários. Bom, se o Estado agora é apenas essa arena, esse grande mediador, a gente precisa olhar para quem está no campo jogando. Quem são esses grupos gigantescos fazendo pressão? Boa pergunta. E isso nos traz de volta aquele paradoxo do comecinho da nossa conversa. Para entender essa pressão, precisamos entender o conceito mais confuso da ciência política, a tal da sociedade civil. Confuso é apelido, viu?
Qual é a definição atual, nua e crua, para que ninguém que está escutando se perca nas aulas? Hoje, de forma bem pragmática, a sociedade civil é definida por exclusão. É basicamente tudo aquilo que sobra fora das instituições do Estado. Tudo que não é governo. Isso. É o imenso campo das relações sociais, econômicas, culturais e religiosas, onde os conflitos surgem. Quando trabalhadores entram em greve contra empresas ou movimentos sociais exigem mudanças, tudo isso é a sociedade civil em ebulição. E o Estado? O Estado fica do lado de fora, teoricamente apenas aguardando para resolver institucionalmente esses conflitos que nasceram lá na sociedade civil. Tá, mas e aquela inversão histórica bizarra? Porque entender que sociedade civil hoje é o mercado, os sindicatos e as ONGs é fácil. Sim, é o que a gente vive. O difícil é entender como que, para Aristóteles, a expressão significava o próprio Estado. Como uma mesma palavra pode significar o governo por 2 milênios e depois passar a significar exatamente a ausência dele. Mas se a gente conectar isso a um panorama maior, a jornada dessa expressão revela muito sobre como a sobrevivência humana mudou. Como assim? Para os antigos, gregos e romanos, a vida fora da política era apenas a vida doméstica, a vida da sobrevivência animal, o espaço fechado da família ou da tribo. Ah, o espaço privado deles. Exato. A glória humana, a verdadeira civilização, só acontecia na polis, na comunidade política. Logo, a sociedade civil era a comunidade politicamente organizada sob leis. Era o cume da existência coletiva. Certo. E essa ideia de que a civilização máxima é o Estado continuou até com os pensadores do chamado justnaturalismo, séculos depois, né? Caras como Thomas Hobbes ou John Kant. Sim, eles mantiveram a essência. Eles mudaram um pouco a roupagem só, dizendo que a sociedade civil era um estado artificial criado por um contrato para escapar do estado de natureza, aquela guerra sangrenta de todos contra todos. Mas, no fim do dia, sociedade civil ainda era sinônimo de Estado. Exatamente. O que quebrou essa lógica, afinal? Qual foi a engrenagem histórica que forçou essa separação? A ruptura aconteceu porque a realidade material do mundo mudou drasticamente com o nascimento do capitalismo comercial e industrial. O dinheiro falou mais alto. Basicamente, histórica e economicamente, a humanidade desenvolveu uma esfera inteira de vida que operava de forma totalmente autônoma. O comércio internacional, as trocas bancárias, as corporações de ofício. Tudo isso girando sozinho? Subitamente, havia um sistema gigantesco de sobrevivência material, o mercado, que não apenas funcionava sem as ordens diretas do rei, mas que funcionava muito melhor quando o rei não interferia. Então a economia cresceu tanto que simplesmente transbordou os muros do castelo. O poder monárquico olhou para baixo e percebeu que havia toda uma engrenagem de trocas, contratos e riqueza que tinha vida própria. Exato. E mais importante, essa nova esfera, a sociedade burguesa, exigia independência. Eles precisavam de um nome para esse espaço livre da coerção estatal. E foi aí que a chave virou. Foi aí que pensadores como Hegel e, posteriormente, Karl Marx deram o golpe de misericórdia na antiga definição. Marx, em particular, inverte o jogo de forma radical. O que ele diz sobre isso? Ele argumenta que a verdadeira base da vida humana não é o estado abstrato. A base é essa rede de relações materiais e econômicas que ele passa a chamar definitivamente de sociedade civil. Nossa, uma virada total. Total. O Estado, para Marx, passa a ser apenas uma superestrutura burocrática construída por cima da sociedade civil, só para proteger os interesses de quem domina a economia. É um momento de clareza fantástico, né? A sociedade civil roubou do Estado o monopólio de ser o centro da vida humana. Com certeza. E se a sociedade civil ficou com a economia, com a cultura, com as religiões e as tecnologias, então o que tudo isso significa no fim das contas? O que sobrou na mão do Estado? Tirando as abstrações românticas de pátria e destino, restou a ferramenta mais perigosa e essencial de todas, a força física. Ah, o uso da força. E aqui o Bobbio se apoia fortemente na visão crua e realista do sociólogo Max Weber. O Weber percebeu que não dava para definir o Estado pelos seus objetivos. Por que não?
Porque a história teve estados cujo objetivo era a guerra de expansão, outros voltados para a proteção da fé e outros voltados para o bem-estar social. Se os fins mudam o tempo todo, o que permanece igual? Os meios. Os meios. O meio específico de todo Estado é o uso da força. Portanto, a definição moderna é que o Estado é a comunidade humana que reivindica o monopólio do uso legítimo da força física. O famoso monopólio da violência. Ele mesmo. Quando despido de todos os hinos e bandeiras, o Estado é a única entidade que tem autorização para prender alguém em uma cela, confiscar propriedades ou utilizar força letal. É uma definição bem pesada. É sim, mas eu tenho um problema prático com essa definição. Pensa comigo em uma facção criminal extremamente organizada que domina o território de uma grande metrópole. Ok. Eles têm um código de conduta, recolhem, entre aspas, impostos na forma de extorsão e usam violência física exclusiva naquela área. Ninguém mais pode usar força lá. Certo. Qual é a diferença real entre um Estado soberano e uma gigantesca organização criminosa, então? Olha, essa é uma das provocações mais antigas da filosofia política. Foi levantada de forma célebre por Santo Agostinho. Ele já questionava qual era a diferença entre grandes reinos e grandes bandos de assaltantes. Agostinho já estava ligado nisso. Pois é. E isso levanta uma questão importante, né? A diferença crucial que Weber e juristas como Hans Kelsen apontam reside em uma única palavra: legitimidade. Legitimidade. Sim. O monopólio da violência do Estado não se baseia apenas no fato de ele ter armas maiores. Baseia-se no fato de que essa coerção é aplicada de acordo com o ordenamento jurídico objetivo, que é aceito pela comunidade. Entendi. A força do Estado é balizada pelo direito. Isso, enquanto a força de um cartel é arbitrária e baseada no puro terror. Tá. É a legalidade que tenta transformar o uso bruto da força em algo aceitável para a população. E Bobbio estrutura esse monopólio estatal em cima de 3 pilares muito específicos, né? O material menciona povo, território e soberania. Esses são os 3 elementos clássicos. Mas por que o território é tão vital para essa equação? Porque o poder não pode simplesmente existir solto no ar. Faz sentido. Pensa bem, um Estado não pode aplicar suas leis ou mandar sua polícia prender alguém no país vizinho sem causar uma guerra imediata. Verdade. O território estabelece as fronteiras exatas onde aquele ordenamento jurídico tem validade indiscutível. Já o povo é o limite pessoal sobre quem essa força é aplicada. E a soberania? A soberania é a qualidade desse poder. Dentro daquele território específico, não existe nenhum poder superior ao do Estado. Ele dá a última palavra, sempre. Mas aqui reside o grande gargalo da política contemporânea que o Bobbio aponta com tanta perspicácia. O Estado tem esse maquinário pesado de soberania, território e força legítima. Certo. Porém, nós estabelecemos antes que a sociedade civil atual é um caldeirão em ebulição. Ela funciona como uma máquina incansável de produzir demandas. Demais. Movimentos sociais exigem melhores salários, o mercado exige menos impostos, os cidadãos exigem segurança, saúde e asfalto na rua. E tudo isso sobe para o Estado resolver. Tudo deságua no Estado. A minha questão é, se a sociedade civil faz demandas infinitas e o Estado é uma burocracia pesada e super lenta que não consegue entregar as respostas, a máquina não trava? Trava, e esse é o diagnóstico sombrio que o Bobbio faz do nosso tempo. Ele chama isso de crise de ingovernabilidade. Ingovernabilidade, palavra forte. Sim, há um descompasso crescente entre os inputs, que são essas milhões de demandas geradas por uma sociedade plural e digitalizada, e os outputs, que são a capacidade do governo de produzir políticas públicas eficientes. A conta não fecha. Não fecha. Quando o Estado não consegue processar as demandas, o seu poder de resposta se esgota. E quando isso acontece, a legitimidade da qual a gente falava antes começa a derreter. Nossa. Não importa que o Estado tenha o monopólio da violência. Se ele é inútil para mediar a vida real, a população deixa de acreditar nele. E o que a teoria política vislumbra no horizonte quando essa relação entra em colapso total? Se a corda arrebentar de vez, para onde a sociedade cai? Existem 2 abismos teóricos clássicos, e ambos são bem aterrorizantes. Qual é o primeiro?
De um lado, se o Estado percebe que não consegue lidar com a imensidão de demandas, ele pode optar por destruir a fonte dessas demandas. Calando a sociedade civil. Exato. O Estado passa a absorver tudo, proibindo sindicatos, censurando a imprensa e eliminando a sociedade civil independente. Esse é o caminho do Estado totalitário. A paz é alcançada pelo silenciamento. Tudo se torna Estado. Cenário de pesadelo. E o abismo do outro lado seria o inverso, imagino? O Estado simplesmente lavar as mãos e sair de cena. Exatamente. Se o Estado recua totalmente das suas funções de mediador e protetor social, o que resta é o mercado em estado puro. A sociedade civil engole o Estado. E o que acontece na prática? Sem o árbitro em campo, prevalece a lei do mais forte financeiramente. Redes de proteção social desabam e caímos em uma desigualdade tão aguda que o tecido social se rompe de vez. O grande trunfo da política democrática moderna, então, é justamente a capacidade de caminhar nessa corda bamba, né? Mantendo o equilíbrio super precário entre o asfixiamento totalitário e o caos sem regras. Uma corda bamba que balança todos os dias. Bom, nós cruzamos um território conceitual enorme hoje. E para quem estuda o assunto e precisa de clareza, mapeamos exatamente onde as engrenagens se encontram. Um ótimo mapa mental. Começamos revelando como o direito romano separou o mundo entre relações de desiguais na esfera pública e relações de iguais na esfera privada. Vimos como a Revolução Industrial e a política moderna borraram essa linha, criando um mundo onde o Estado entra na vida privada e as corporações capturam a máquina pública. Acompanhamos também a incrível jornada da expressão sociedade civil, que começou na Grécia significando governo e, graças ao surgimento do mercado e teóricos como Marx, terminou significando tudo que escapa do Estado. E terminamos com a anatomia crua do Estado lá do Max Weber, né? A entidade que, dentro de um território demarcado e sobre um povo específico, reivindica o uso legítimo da força. Tudo isso para tentar dar conta da avalanche infinita de demandas que nós mesmos criamos. É uma arquitetura complexa, com certeza. Sim. Mas tem uma provocação final que não sai da minha cabeça e que constrói em cima de tudo que Bob expôs. Qual seria? A definição clássica exige que o monopólio da força estatal esteja cravado em um território geográfico delimitado, certo? As fronteiras importam. Fundamental, o limite espacial. Porém, se a gente olhar para a realidade imediata, o poder hoje não respeita mais montanhas e rios. O poder econômico de um conglomerado financeiro ou o poder ideológico de uma plataforma de rede social flui de forma invisível através de cabos submarinos. É verdade. Uma única empresa de tecnologia no Vale do Silício ou na Ásia pode alterar o comportamento, ditar o fluxo de informações e impactar a economia de cidadãos a 10 mil quilômetros de distância. E o mais louco, sem disparar um único tiro e sem jamais pisar no território daquele país. Esse é o fenômeno brutal da desterritorialização do poder. As ferramentas tradicionais de coerção do Estado ficam imobilizadas quando o ator que causa o conflito não está fisicamente ali para ser penalizado. E essa reflexão vital para deixarmos no ar para quem está nos escutando. Se o coração do Estado imaginado por Bob e Weber depende umbilicalmente de deter o poder supremo dentro de fronteiras geográficas... O que acontece quando o verdadeiro poder se muda para a nuvem? Exatamente. As categorias clássicas da ciência política não estariam prestes a se tornarem insuficientes. Talvez a humanidade esteja à beira de inventar um novo tipo de organização social tão radical quanto foi a transição do feudalismo para o Estado moderno. E a ciência ainda nem tem cunhado uma palavra para descrever isso. Nem imagino qual seria. É uma reflexão inquietante. Mas mostra que o conhecimento teórico não é um manual morto, né? É um mapa em constante atualização. Questionar a validade desses conceitos diante de novas tecnologias é ser fiel à metodologia analítica que acabamos de explorar. Sem dúvida. A política nunca é estática. Ela está sempre se mexendo. Bom, agradecemos muito a cada pessoa que acompanhou este mergulho profundo com a gente. Continuem mantendo a mente crítica, continuem explorando os porquês por trás das engrenagens. E não deixem de investigar quem realmente se beneficia das regras do jogo atual. É isso aí. Até a próxima investigação, pessoal.